e natalidade na perspectiva da morte trazida pelo labor. Todo esse caminho de expropriação é a história do ponto cego da civilização ocidental, que não se dá conta de seu sentido, direção. A resolução do ponto cego dá-se através de seu clareamento, o que é tarefa do pensamento. E isso só é realizado pelos homens na história. É tarefa do pensamento preparar algumas questões, torná-las claras. Nesse sentido, o pensamento prepara o passo. O passo é aquilo que o pensamento tornou disponível. E ele é realizado pelos homens em sua interação. Por aí, recuperam-se a história e a política para fora da dimensão processual. Ou seja, a história recupera sua dimensão de não mais ser pré-determinada por ideologias. Entre elas, a do progresso, do liberalismo, e a da luta de classes, marxismo. É aberta à política a possibilidade de voltar à sua condição de interação. E com isso o homem recupera sua singularidade, condição da inter-relação. A pluralidade traz consigo singularidade, sempre. Jamais a singularidade já é um plurário da pluralidade. Não há pluralidade sem singularidade multiversa. Temos a cara do mundo, mas cada um o seu jeito, sui generis e irrepetível. O coletivo é uma abstração pensada processualmente. Nesses termos, a história é reconhecida não numa perspectiva processual, mas na dimensão da imprevisibilidade. Finalizando, a questão da cidadania na modernidade é discutida em função da igualdade jurídica, ou seja, do ponto de vista formal. O modelo de cidadania implantado e seguido não é o do cidadão que interage. Antes, é o da normatização da conduta. Trata-se de uma sistemática burocratizada, que também reforça as relações burocráticas da modernidade. Pela expropriação do transporte público, fim da OS. A palavra. Bom, boa tarde, companheiros, jovens, universitários, professores. Eu sou Fernando, agradeço o convite. E, coincidentemente, nós estamos nos encontrando para dialogar num momento de muita perplexidade. Tenho certeza que cada um de nós está aí a remoer na sua consciência, nas suas análises, o significado desses dias que revolucionaram o cotidiano o cotidiano nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos do nosso país. De uma enorme surpresa, porque o que tinha marcado... Me dá isso aí, por favor. Acho que tem menos problema técnico. Esse aí está desligado. Deixa ele estar desligado. Quer trocar? Será que dá para trocar? O apoio. Ela não precisa. Portanto, foi uma expressão, foi um movimento que expressa uma reação política, né, da sociedade, ou de um largo, amplo segmento da sociedade, caracterizada sobretudo pela presença de jovens, da juventude, que equivocadamente se imaginava que essa juventude estava, né, desinteressada, alienada,
no gozo do consumismo, ou pelo menos lutando para entrar nele, e de repente explode um movimento de massa, né, absolutamente contraditório ao que se espera de uma ação política nos moldes tradicionais, costumeiros, de uma ação organizada por lideranças, por partidos ou outras organizações da sociedade, que nem sempre suscita, mobiliza a vontade da maioria ou a expressão da maioria, como se deu nesses dias em relação a essa explosão, né, que, a meu ver, anuncia grande descontentamento na sociedade, de um modo geral, porque a gente assistiu também manifestações ou envergonhadas, ou amedrontadas, ou de alegria, de adultos, de pessoas no entorno do movimento e que celebravam, né, a decisão dessa juventude de vir para as ruas para manifestar um descontentamento, né, e exercer uma pressão política que essas pessoas que celebravam e que se identificavam com essa expressão de manifestação coletiva gostariam de estar expressando e de estar pressionando. Então, isso certamente é algo que nos leva a refletir o que está por trás disso, e o que está por trás disso, sem dúvida nenhuma, é o esgotamento das instituições políticas, não só partidos, não só lideranças políticas, não só mandatos políticos, não só governos, mas todas as formas de organização social e que exercita, né, os gestos e sujeitos livres, como diz a Hannah Arendt, que a política, né, são gestos de sujeitos, são gestos coletivos de sujeitos livres, né. No entanto, essa manifestação, ela se dá de forma absolutamente inorganizada, sem lideranças, sem planejamentos, né, mas atraindo, inclusive, a adesão, a simpatia, a identificação de um amplo segmento da sociedade que certamente está igualmente insatisfeita, mas não encontra canais em torno dos quais essa insatisfação, esse descontentamento e essa vontade de manifestar esse descontentamento não tem encontrado nos últimos tempos ou nos últimos anos no Brasil. E eu dizia que isso tem uma explicação não plena, não completamente satisfatória a esse fenômeno extraordinário que precisa ainda de um tempo para a gente refletir e assimilar e ler com mais elementos para poder chegar a uma compreensão a mais próxima possível, né, do que esse fenômeno quis dizer ou quer dizer, mas sem dúvida nenhuma isso reafirma uma constatação já de um certo tempo óbvia, que os partidos já não dizem mais nada, né, que as lideranças políticas não exercem mais liderança, de que até mesmo movimentos sindicais e de organizações sociais, populares, deixaram de ter o protagonismo que tiveram num certo tempo, e esse esgotamento está a exigir, né, novas formas, novos modelos, né, novos métodos de ação política, não só para resolver os problemas concretos que estão na pauta desses movimentos, mas para resgatar a dignidade da política. E o mais grave nessas manifestações, né, não é só o fato de não ter a orientação de forças políticas, de partidos políticos, de ideologias políticas, mas é a negação não só disso, mas a negação também da política, como se a política fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa desnecessária à sociedade. Isso é preocupante, sobretudo em se tratando dos jovens, porque nós, lideranças políticas no Brasil, uma grande parte já estamos fazendo hora extra. Já estamos numa faixa de idade que já preocupa do ponto de vista quem vai nos suceder, né? Não para continuar o nosso caminho, a nossa ação política, até ao contrário, para mudar muitas vezes esse rumo de como se dão as ações políticas dessas lideranças políticas nos dias de hoje.
E aí, essa explosão, e vejam bem, onde é que se deu primeiro essa explosão? Hoje está se dando de forma mais intensa e mais forte, é exatamente nos grandes centros urbanos, né? Nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, porque são exatamente nesses espaços urbanos, nessas regiões metropolitanas, de grande concentração de seres humanos e de maior ausência de condições de respeito aos direitos humanos. E um tema da nossa reflexão é a questão dos direitos humanos. Estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, são direitos universais, né? E que se concretizam, ou se atendem, ou não se atendem, né? No plano da política e das políticas através da resposta aos direitos sociais. Você tem os direitos humanos, esses direitos humanos se situam no plano individual, também no plano coletivo, no plano social, no plano econômico, no plano da educação, da saúde, do trabalho, do saneamento básico, da moradia. Mas a modernidade, ou a dinâmica da sociedade nos tempos, né, atuais, né, pós-modernos, da nova modernidade que se começa a emergir, a surgir, geram e criam outras necessidades. E, consequentemente, geram e criam outros direitos, que não necessariamente estão expressos na Carta da ONU, nem mesmo no texto das cartas nacionais ou nas constituições dos países que integram a Organização das Nações Unidas. Então, enquanto eu me refletia para vir aqui refletir com vocês, eu repassava o texto da Carta das Nações Unidas e, ao mesmo tempo, a Constituição de 88, e me deparava com uma situação concreta, que é exatamente um direito que é próprio da dinâmica urbana, que é a questão da mobilidade. E que essa necessidade gerada, né, pelo fenômeno urbano, na dimensão em que se apresenta, em que a mobilidade urbana se coloca não só como, né, um direito humano fundamental, porque o ser humano, pela sua própria natureza, ele se move, ele se desloca, ele se comunica, ele se relaciona. Mas, por outro lado, você tem também a necessidade de que esse direito humano se expresse através de políticas públicas que assegurem esse direito. E na Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 6º da Constituição Federal, estão lá os direitos sociais, né, além dos direitos individuais e dos direitos políticos, estão lá no artigo 6º os direitos sociais, dentre os quais não está o direito ao transporte. Então, percebe? É uma necessidade nova, é uma realidade de um fenômeno urbano para além dos espaços urbanos que se tinha há um curto espaço de tempo no passado, e hoje se expressa com uma gravidade, com uma força, né, com uma irracionalidade que faz emergir novos direitos, faz emergir novas necessidades e, consequentemente, coloca novas exigências do Estado e dos governos sob a forma de políticas públicas. E como políticas públicas não podem ser serviços, e são serviços públicos, simplesmente no âmbito da iniciativa privada, ou seja, seguindo e atendendo a lógica do mercado. E a lógica do mercado é a competição e o lucro. Então, à medida em que o transporte passa a se constituir por força da própria consciência coletiva sobre a exigência desse serviço público e sobre a incapacidade do indivíduo, ele sozinho, arcar com os custos da prestação desse serviço. E se é um serviço público, se torna um direito social. E como direito social, é o dever do Estado suprir
esse direito social e manter essa política pública ou esse serviço público. Como é a saúde é gratuita através do SUS, embora pela deficiência, incapacidade da universalização do SUS com o nível de qualidade necessário, vem também a ação do Estado abrindo brechas para a privatização de um serviço público. E um direito público, e um direito social, e um direito humano, o direito à saúde. O mesmo vale para a educação. A educação é um direito, é um direito humano, né? É um direito humano, é um direito social escrito na nossa legislação e na nossa Constituição, e o Estado, né, supre, mas dentro de um certo limite. Por quê? Porque a sociedade civil não está suficientemente organizada e politizada a ponto de disputar os recursos do Estado no interesse da maioria. Antes, essa disputa se fazia apenas, ou principalmente, pelas centrais sindicais, pelos sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos operários, que disputavam, mas numa luta econômica, com melhores salários, melhores condições de trabalho, mas não diretamente em relação a uma política pública que se estendesse ou beneficiasse o conjunto da sociedade de uma coletividade, por exemplo, de uma cidade. Mas se dava essa disputa e havia ganhos. As greves operárias, as greves, né, dos trabalhadores, da luta econômica por melhores salários, evidente que recaía a conquista dessa luta, né, embora a pressão fosse sobre o capital, mas quem media o capital numa sociedade de classe é o Estado. E o Estado era obrigado a ajuizar, a ser o árbitro nessa disputa capital-trabalho, né, dependendo da força de pressão dos trabalhadores organizados em seus sindicatos e em suas centrais, eles conseguiam mais no passado, né, respostas, melhorias às suas condições salariais, por força da sua pressão política, enquanto organização de categorias de trabalhadores. De outro lado, você tem a sociedade civil organizada em torno de direitos sociais, não só por direitos econômicos. Por exemplo, o direito à creche para as crianças, né, para postos de saúde na periferia dos grandes centros urbanos, o saneamento, o asfaltamento nas cidades, né? E outras, assistência social para a população de baixa renda ou de renda insuficiente para a sua sobrevivência, e assistência social é um direito social e é um direito humano. Então, esses movimentos, numa fase em que eles tinham um nível de organização, de consciência de direitos e de vontade de lutar por esses direitos, eles exerciam uma pressão sobre o Estado, diretamente sobre o Estado, né, conseguindo, dependendo da força de pressão, que o Estado distribuísse ou redistribuísse de forma mais adequada, mais justa, os recursos que são de todos, né, os tributos recolhidos por todos, né, pudesse redistribuir de uma forma para atender determinados segmentos da sociedade, dependendo do grau de pressão e de força política que esse segmento expressasse na sua disputa com o Estado e com a sua disputa com outros segmentos de classe que também disputam, né, os privilégios e disputam as prioridades orçamentárias e disputam a ação do Estado a seu favor. De um certo tempo para cá, e eu situo esse tempo, e eu até gostaria de refletir com vocês para testar essa minha hipótese, de que a partir do momento em que os partidos ditos do campo democrático popular, de esquerda, né, que antes eram aqueles que conduziam as pautas de luta dos segmentos populares, eram quem davam força política, voz política, né, e, de uma certa forma, função social de educação política desses segmentos, largos segmentos das classes populares, né? À medida em que essas forças se tornaram governo, de uma certa forma, ao se tornar governo, se tornava Estado, e como tal é que tinham que arbitrar essa disputa pelos recursos públicos, e aí, de novo, né, as demandas populares ficaram à mercê da correlação de forças
e certamente o outro polo tem muito mais força de convencimento do Estado e do governo e dos partidos e do Congresso do que os setores populares, com o nível de desorganização em que eles se encontram hoje. Quer dizer, além dos segmentos populares estarem desarticulados, desmobilizados, sem lideranças e sem uma força política que os represente, que os estimule e que os leve a pressionar o Estado no sentido de atender às suas demandas por políticas públicas, de repente aconteceu um vazio nessa luta e nessa disputa na relação com o Estado, porque o Estado está tão próximo desses setores populares, na sua origem, na sua história, o que não é verdade quando ele se tornou governo, quando ele se tornou poder. De outro lado, você também tem o movimento sindical, porque também, originário do movimento sindical, os dirigentes de hoje, de uma certa forma, há uma identidade de classe e de origem entre o governante de hoje e a luta sindical, a luta operária, que ele teve a facilidade de, sobretudo o presidente Lula, de colocá-los numa mesa, negociar as reivindicações e construir consensos, e tanto é verdade que os 1º de maio se esvaziaram também. Se vocês perceberem, as comemorações do 1º de maio, né, tem como centro o quê? Embora tenha um ou outro partido menor que chama para outro discurso, mas as duas grandes forças sindicais, a Força Sindical e a CUT, são duas grandes centrais que agregam a maior parte das classes trabalhadoras. Eles comemoram com grandes shows de artistas muito bem remunerados e com sorteios de automóveis, sorteios de apartamentos. Portanto, não tem nenhuma palavra de ordem, que era o que dava tom às festas dos trabalhadores dos 1º de maio, que não eram festas, eram dias de luta e de reivindicação e de denúncia das políticas públicas de governo que atentavam contra os direitos humanos e os direitos sociais das classes trabalhadoras. Então, isso é um dado que eu acho que a gente tem que colocar no mapa de fatores que temos que analisar para compreender e ler um pouco mais claramente o que está acontecendo hoje, portanto, essa conjuntura. Portanto, se de um lado foi importante ter, né, pessoas e partidos, forças políticas, cuja origem, cujos compromissos políticos, né, expressariam, né, os interesses dessa imensa massa que são as classes populares, os trabalhadores de um modo geral, os assalariados, ao chegar lá, eles ficaram determinados e condicionados à lógica da política antiga, da política tradicional e ao jogo da disputa a partir das chamadas coligações, das chamadas governabilidades. As bases que sustentam esses governos, cuja origem, cujos compromissos históricos estariam colocados muito mais do nosso lado, do lado da maioria, do que eventualmente eles estão na prática, embora o discurso seja outro, a intenção seja outro, provavelmente até a vontade de fazer diferente, mas lamentavelmente não existiu correlação de forças da sociedade, que além de eleger esses partidos e essas pessoas, teriam força política suficiente para dar sustentação política a esse governo, que ele não ficasse refém de uma base de sustentação no Congresso, de A a Z, onde a maioria é Z e não A. E aí vale tudo para manter essa governabilidade. E, lamentavelmente, os nossos governantes não têm tido a sensibilidade e a clareza que até para você não ficar refém desse Congresso e dessa governabilidade, embora seja importante, eu sei o que é governar com minoria no Congresso, no Legislativo. Eu governei São Paulo 4 anos com minoria na Câmara dos Vereadores. Por isso eu não consegui aprovar a tarifa zero, que hoje, depois de 23 anos, está na pauta de reivindicações da juventude brasileira. Por quê? Primeiro, meu partido não entendeu o sentido daquela proposta. Segundo, o meu partido, eu não tinha maioria na Câmara. Porque para eu ter maioria na Câmara, eu tinha que ter feito concessões de princípios e de concessões éticas que eu não fiz nem faria. Porque se é para fazer do mesmo jeito da direita que nós criticamos,
É melhor, você não vai para lá, deixa que a direita faça, que ela faz melhor, porque ela está 500 anos no poder. Nós temos pouco mais de 15, 20 anos se conquistamos algum espaço de governo. E não se pode dizer que é poder real. Porque o poder real é quando o poder popular está junto e está garantindo que esse governo se dá no interesse da maioria e não no interesse de uma minoria, que continua sendo assim. Porque ganhamos o governo, mas não ganhamos o poder político real. E o poder político real é o povo, é a massa organizada, mobilizada. Vocês viram o que aconteceu esses dias? Eles conquistaram uma redução da tarifa que havia sido aumentado. Pode parecer pouco, mas simbolicamente e de reforço da consciência de quando o povo vai para a rua, se expressa. Lamentavelmente se imiscuíram outros elementos que não tinham a mesma intenção que a maioria, mas de qualquer forma isso foi uma lição, com tal força de convencimento, de tal força de consciência política e de tal força de que a política vale a pena, que essa meninada não saiu do mesmo jeito como entrou depois dessa luta. Companheiros e companheiras, eu estou num outro palco agora como deputada federal. Não só agora, estou no 4º mandato. E posso testemunhar que dependendo daquele Congresso, como os governos têm dependido, os nossos governos têm dependido, lamentavelmente é um desserviço ao processo de mudança histórica para a qual a gente entrou na política e para a qual a gente faz política. Porque essa base de sustentação do governo, primeiro heterodoxa do jeito que ela é, né, estreita do jeito que ela é, corrupta do jeito que ela é, né, viciada do jeito que ela é. Porque ela veio dessa fonte, dessa origem, dessa cultura política, não sabe fazer de outra forma, nem quer fazer de outra forma. E, lamentavelmente, a representação desse outro contingente, que é a maioria, tem uma representação muito pequena, mínima, que não consegue, né, alterar o jogo daquela disputa no Congresso. Qual seria a saída? Sempre tem saída na política. E a política é de uma criatividade, de uma capacidade de encontrar saídas. E eu gostaria que vocês, jovens, né, se apaixonassem, como eu me apaixonei até hoje, por essa prática que é a única capaz de mudar o mundo. Não é só mudar São Paulo, não é só mudar o Brasil, é mudar o mundo. Mas claro que não é só uma vontade, uma paixão, uma emoção. Tem que ter projetos, tem que ter ousadia, tem que ter criatividade, tem que ter coragem de enfrentar o poder econômico, do poder da mídia, o poder daqueles que reproduzem os privilégios e que encontram do lado do Estado e, portanto, dos governos, adesão plena aos seus interesses. O governo atual conversa mais com os empresários, com os empreiteiros, com a mídia, com o empresário da mídia, do que com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Portanto, houve um esvaziamento da luta social, da luta econômica dos trabalhadores dos sindicatos, da luta política de um modo geral, e se mantém as mesmas regras de um sistema eleitoral e de um sistema político tão antigo como é antiga a forma como essa direita, esse conservadorismo se expressa na política brasileira. A tradição, né, a corrupção, a imoralidade, o descompromisso com o povo. E isso tem que romper com muita força popular. Por isso que eu fiquei muito animada e achando que a gente está dando um passo importante, dependendo do que a gente faça, né, com os resultados dessa expressão de ação política, de protagonismo político. Essa meninada estava protagonizando o momento da política brasileira, numa fase de profunda transição. Nós não sabemos para onde vamos ainda, mas que vamos ter que ir a algum lugar, isso para mim é muito claro. Porque aquele período histórico-social que começou na luta de resistência à ditadura militar e que terminou, a meu ver, com a eleição do Lula 2 vezes, nem saberia se já incluiria, se esse período incluiu o governo Dilma, talvez nem isso, mas que já está no fim, dentro da espiral da histórica, aquela que evolui até um ciclo, até se esgotar e retoma um outro ciclo, não no marco zero do ciclo anterior, mas potencializado num outro movimento que começa
e constrói um novo ciclo na espiral histórica que é ilimitada, é infinita. Eu acho que nós estamos nessa virada de um fim de um ciclo que se esgotou na luta de resistência à ditadura, derrubamos a ditadura, conseguimos a anistia, só com uma anistia manca, uma anistia que anistiou assassinos e vítimas do assassinato, né? Os estupros, os estupradores e os estuprados, né? Os desaparecidos e os que desapareceram, os assassinados e os assassinos, estão todos anistiados por uma lei de 1979. E o Supremo alega que essa decisão a favor da anistia, que foi votada por 5 votos apenas a favor, e o Supremo convalida a constitucionalidade da lei da anistia, dizendo que teria sido fruto de um grande pacto, de uma grande negociação, de um amplo debate com a sociedade. Mentira! Mentira! A sociedade ainda estava dando os primeiros passos na luta pela redemocratização do país. E de outro lado, você ainda tinha os milicos, né, armados até os dentes, com o controle do poder político do país. Então não me digam que uma negociação, um acordo entre duas partes em situações tão desiguais possa dar legitimidade a uma lei que foi aprovada exatamente por essa condição. A sociedade queria outra lei. Agora estamos na busca da verdade. Mas uma verdade com perspectiva, segundo os termos da lei, que criou a Comissão Nacional da Verdade, de conseguirmos atingir um estágio de reconciliação nacional, porque admitem que ainda não está de todo, conciliada. Não está mesmo. Porque as vítimas da ditadura ainda estão aí, os pais dos desaparecidos ainda estão aí, as vítimas dos estupros ainda estão aí, os desaparecidos políticos ainda não apareceram, os cadáveres ainda não apareceram, os crimes são imprescritíveis, devem ser investigados, eles devem ser processados, seus responsáveis por eles, para que não se fique da impunidade. Mas a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, apesar de 2 ou 3 parlamentares que fizeram de tudo para poder, pelo menos, introduzir alguma emenda para colocar justiça no texto. Não só memória, verdade, mas também justiça. E não apenas conciliação nacional. Porque para ter conciliação nacional como eles querem, basta fazer um belo relatório, bonito, bem encadernado, e põe lá no Arquivo Nacional da República, e aí diz que terminou o período de investigação e de reparação do período militar. Não é com bolsa que se dá aos anistiados, tudo bem, uma recuperação econômica também vale. Mas não é isso que passa limpo uma história ainda não de todo conhecida, e os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade, que é de violação profunda aos direitos humanos, isso não está passado a limpo, e é como diz Michelle Bachelet, a presidente do Chile, que espero que seja novamente presidente, está em vias de, ela dizia assim: a ferida só sara quando você lava essa ferida. É preciso lavar a ferida para poder ela sarar. E ela se referia a isso, à ferida da ditadura militar do Chile, da qual ela e sua família foram vítimas. O seu pai inclusive, foi assassinado pela ditadura, ela mesma foi vítima da ditadura. A Dilma também foi vítima da ditadura. Mas ela teria que ter mais soberania, embora presidente da República, para poder dar mais força à busca da verdade, não apenas para saber a verdade, os responsáveis pelos crimes, mas mais que isso, para chegar à justiça, para que a justiça investigue, processe, apure, julgue e puna. Senão a impunidade torna não passado a limpo essa página. E sem se passar a limpo a página daquele período da ditadura militar, nós não teremos consolidado a democracia, nem teremos concluído o processo de redemocratização do país. Eu estou chegando a isso porque tudo isso tem a ver com direitos humanos. E direitos humanos e direitos sociais e política tem tudo a ver exatamente com a tomada de consciência sobre isso. Então eu entendo que essa movimentação, essa reação, né, surpreendente, né, não organizada, até porque eles não querem partidos, eles não querem bandeiras, eles não querem mandatários, eles não querem parlamentares no meio, e é ótimo que não queiram. Mas isso só nessa fase, para não permitir oportunismos, eleitoralismos, cooptação,
Mas, num dado momento, esses jovens precisam ser, né, acordados, estimulados e entenderem a necessidade que eles têm que se expressar como lideranças políticas e como alguém que vai renovar a política, a cultura política do nosso país, renovando, inclusive, suas lideranças, seus projetos e a cultura política que está absolutamente superada, inadequada, prejudicial aos destinos da democracia brasileira. E São Paulo, vocês falam direitos humanos, né, na cidade, a cidade é um espaço onde se exercita a cidadania. A própria palavra cidade nos reporta a cidadão, nos reporta a cidadania, nos reporta exatamente as relações de solidariedade, né, no espaço local, no espaço urbano, e a possibilidade dessas pessoas exercitarem a sua cidadania, exercitarem o poder do qual elas são originários. Os mandatários de mandatos executivos, legislativos, judiciais, etc., nós não somos donos desses mandatos. Nós somos delegados de um poder originário do povo, que é o soberano. Uma democracia, e numa democracia, né, republicana, no Estado de Direito republicano, a fonte do poder é o povo, é a fonte do poder popular. Agora, lamentavelmente, o sistema político brasileiro não incorpora a democracia direta, a democracia participativa. E, em geral, eles não querem fazer uma reforma política estrutural, sistêmica e capaz de modificar o Estado brasileiro, porque eles não admitem incluir na dimensão da democracia a democracia representativa. No mundo inteiro, isso já é praxe. Nos países democráticos, mesmo no contorno dos países capitalistas, eles já exercitam há décadas a democracia direta. A cada eleição para presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou dos países da Europa, eles já consultam a população em plebiscito ou referendo sobre determinadas questões de interesse geral do país, ou da sua sociedade, ou do seu município. E é aí que se exercita o poder popular do cidadão que se manifesta a respeito de questões que decidem sobre temas que são de interesse geral. Por exemplo, se o Brasil fosse democrático e a cidadania se exercesse politicamente, não se teria decidido pela obra de Belo Monte, questionado inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está comprometendo a população indígena, a população ribeirinha e a biodiversidade daquela região, e está lá sendo instalada uma hidrelétrica, né, rompendo inclusive com essa ordem, né, ambiental, esse equilíbrio ambiental da região. Está sendo questionada, os moradores da região têm ocupado aqueles espaços, têm sofrido inclusive repressão. Por exemplo, uma decisão sobre a construção de uma hidrelétrica, com o impacto que ela está promovendo, e que ela vai promover ainda mais, sem uma consulta aos soberanos, portanto, a quem é dono desses espaços, e da nação, da geografia, do ambiente e tudo, sem haver uma consulta através dos mecanismos de democracia direta ou de consulta direta pela forma quando se escolhe os representantes. Então, é preciso que se coloque na pauta não só a discussão dos direitos humanos que estão sendo desrespeitados, e nunca se falou tanto em direitos humanos entre nós e no mundo. Não é porque se tomou a consciência do valor dos direitos humanos, talvez seja por conta da falta de respeito aos direitos humanos. É tão flagrante a violação aos direitos humanos no Brasil e no mundo, que esse tema passa a ter uma principalidade e a apresentar nas agendas, o que é muito bom, até para que a gente identifique, né, onde de fato está havendo desrespeito ou onde está havendo respeito aos direitos humanos. E aí a sociedade se organizar, e a sociedade se mobilizar, e a sociedade agir de modo a garantir que os direitos fundamentais que se expressam através da ação do Estado, né, atendendo por políticas públicas, né, que atendam a esses direitos sociais, além dos direitos individuais e os direitos políticos. Só assim a gente pode dizer que, de fato, os direitos humanos estão na ordem do dia, estão na agenda da sociedade,
e, consequentemente, eles estão tendo o valor, a respeitabilidade e o interesse de se lutar para que esses direitos humanos sejam atendidos em relação a todos. Por último, para que a gente possa ter tempo para o diálogo e para o debate, eu diria que nós estamos, desde 2011, com uma proposta de emenda constitucional tramitando na Câmara, ou não, engavetada na Câmara, que de 2011 para 2003 já daria para ter sido votada e ter sido aprovada, mas está lá engavetada, mas por conta da força desse movimento, a gente adquiriu força lá também e conseguimos que a Comissão de Constituição e Justiça pautasse a matéria e vai entrar terça-feira. O que é a proposta de emenda constitucional? É incluindo no artigo 6º da Constituição, além do saúde, educação, transporte, aliás, assistência social, segurança pública, etc., etc., alimentação, que é uma das últimas que entrou, a habitação, que é uma das últimas que entrou, incluir também transporte como um direito social. E como tal, ele passa a ser uma obrigação do Estado. E como tal, nós teremos mais força para exigir do Estado e dos governos que tenham políticas públicas para sustentar um serviço público, que inclusive é um fator de produção. Uma cidade como São Paulo, com a distância de 20, 30 quilômetros de casa para o trabalho, não se pode dispensar a locomoção, o transporte público, o transporte coletivo. Portanto, entra na composição de custos da produção do bem que vai ser vendido no mercado e, consequentemente, o custo dele, que não vai para o lucro, mas vai ou para o subsídio público, que é muito pequeno, são apenas 12%, o que entra no cálculo do custo do transporte é subsidiado apenas 12%, portanto, os outros 88% é pago pelo trabalhador, pelo assalariado, a um custo insuportável para um orçamento familiar insuficiente, inclusive, para atender, inclusive, aqueles itens que constam do salário mínimo como um direito humano básico, fundamental para a sobrevivência de uma família. Então, se essa PEC for aprovada, a gente tem mais um instrumento, que é uma lei, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que nos dá força para lutar para que o governo tenha uma política de subsídio total ao custo do transporte coletivo. Não é tirar só do orçamento público, senão vai tirar da saúde, da educação, que é o que eles estão alegando. Não é isso. É tirar do capital. E esse mecanismo nós encontramos quando a gente construiu a proposta em 1990. Qual era o mecanismo? Nessa cidade tem uma propriedade de imóveis que vai desde da mansão do Morumbi, da mansão dos Jardins, né? Os prédios de banco, os prédios de shopping center, os prédios de supermercado, os espaços vazios que servem à especulação imobiliária na cidade, taxado no imposto predial territorial urbano, regressivamente, pagando menos regressivamente do que a pequena moradia, a pequena casa, a residência que paga IPTU. O IPTU é imposto direto, é o imposto mais justo que possa ter, é o imposto sobre a propriedade, sobre o bem que ele detém. Então, distribuir a alíquota do IPTU desigualmente de acordo com a desigualdade de renda do morador da cidade. Então, o dono do shopping center, do banco, né, enfim, dos grandes negócios, das grandes propriedades, que tem uma fortuna, que eles pagassem um pouco mais, um plus no IPTU, isentávamos imóveis até 60 metros quadrados, isentavam, mas não pagariam naquela nossa proposta. E os outros teriam uma alíquota muito menor do que aquela que seria sustentada por os grandes proprietários de imóveis da cidade e, consequentemente, se faria justiça fiscal, justiça tributária e se garantiria um fundo municipal de transporte suficiente para sustentar o custeio de um serviço público que não precisava ser pago por ninguém. Mesmo quem pagasse o IPTU mais caro, poderia usar o transporte gratuito, se quisesse. E isso é um êxito em outros países, como na Bélgica. Na Bélgica tem uma cidade que, depois que eles implantaram a tarifa zero, a demanda aumentou 1000%. E, consequentemente, a cidade deixou de ter que fazer viadutos, né, grandes investimentos em infraestrutura, porque reduziu o número de carros
Isso certamente teria esse impacto entre nós. Em vez de estimular a compra de carro, isentando a indústria automobilística de pagar imposto, ao contrário, teria que se punir mais ainda os que produzem carro, porque mais carro é mais tráfego, é mais trânsito é mais riscos, é mais poluição, é menos espaço para o transporte coletivo, além da injustiça que é só o usuário do transporte pagar 88% dos seus custos, porque apenas 12% são bancados por subsídios do poder público, e por sinal é de quem paga imposto e tira da saúde, tira da habitação. 12% também é tirado da saúde, da educação, quando, se houvesse uma vontade política e um compromisso com justiça fiscal, justiça tributária, esse país já tinha feito uma reforma tributária de tal forma que os tributos deixassem de ser regressivos, numa relação de quem tem mais paga menos proporcionalmente, quem tem menos paga mais, e se fizesse uma estrutura tributária progressiva, e a Constituição Federal tem base para isso. Mas eu quase que perco meu mandato na época, em 1990, por conta dessa proposta. Porque os ricos se sentiram tão ameaçados, mas tão ameaçados, que fizeram tanta pressão sobre o Executivo. E talvez até essa pressão tenha chegado ao meu partido na época. Eu não encontrei ninguém que me apoiasse naquela decisão, naquela proposta. Mas quando a coisa é verdadeira e tem força de realidade, mais cedo ou mais tarde ela volta. Ela voltou agora pelas mãos da juventude, que compreendeu a importância dessa tese, está defendendo e certamente não vai ficar apenas de reduzir a tarifa 20%, menos R$20, ou menos reais. Ela vai conseguir chegar a convencer os poderes que eles têm que fazer uma reforma tributária de tal forma que o transporte público tenha um fundo que o mantenha, que o cubra, para que o trabalhador não tenha que pagar sozinho, né, um serviço que ele depende dele, não para passear, para brincar, para ir lá, mas também limita também o acesso ao serviço. Até para você ir para um hospital e para um posto de saúde, você precisa de transporte. Ou para você ir para um centro de cultura, você precisa do transporte. Ou quando consegue ir ao cinema, precisa do transporte. Portanto, até para ter acesso aos outros serviços públicos, como direitos sociais, como direitos humanos, você precisa da locomoção, da locomoção nos relações urbanas. E para isso é o transporte coletivo, o transporte de massa. E desculpe eu ter falado demais, professor. Estamos aqui para a gente agora refletir. Obrigada. Bom, as perguntas. Esse aqui acho que está funcionando. Não. É só ligar. Meu nome é Tiago, eu sou estudante de doutorado aqui do Instituto em Psicologia Social. E eu tenho uma pergunta, acho que um pouco sobre isso que vem acontecendo nessas 2 semanas. E para fazer eu preciso apresentar algumas coisas do que eu vi. Então, nas primeiras manifestações, no começo do movimento, pela redução da tarifa, no auge do conflito com policiais, antes da bala de borracha ter sido proibida nesse conflito, quebraram algumas estações de metrô na Avenida Paulista, e isso foi visto e foi falado pela grande mídia como uma baderna. Acho que o discurso todo mundo viu e acompanhou. No movimento, na manifestação de terça-feira, a última antes da redução, tinha um rapaz de 20 anos que quebrou a prefeitura com uma grade, e ele gritava palavras de ordem, acho que um tanto distante do movimento, meio fanista. O pessoal do movimento do Passe Livre falou que, ele não estava representando o movimento. Algumas pessoas tentaram parar e apresentaram ele na grande mídia como uma minoria baderneira que não representa o movimento. Na mesma noite, um grupo de pessoas saquearam lojas no centro da cidade,
quando a manifestação já estava indo para o fim, e também foram apresentadas como um grupo de badeneiros que não representam o movimento. E, junto a isso, eu vi de perto alguns grupos de pichadores durante as manifestações, tentando agir, e todo mundo ao redor gritava sem vandalismo, e algumas pessoas, como um contraponto, gritava sem moralismo, tentando silenciar o sem vandalismo. Então, a minha pergunta é sobre o vandalismo. Se todo vandalismo, de fato, merece ser visto como essa minoria badeneira, se todo vandalismo é só uma baderna, se ele não tem nenhum outro lado que mereça ser visto, além das questões de patrimônio, público ou privado. E além dessa pergunta, mas complementando, eu só queria saber a sua opinião sobre a pichação como uma manifestação social, independente dos movimentos recentes. Vamos ouvir mais os três, professor, 2 ou 3, que aí a própria reação às perguntas talvez possa ir atendendo a outras expectativas, tá bom? Pode ser mais uns 2 ou 3? A gente poder gravar. Boa noite. Precisa ligar. Sou Vitor Guimarães, fui convidado para esse evento aqui pelo meu filho, que é professor aqui na faculdade, na minha Silva Guimarães. Sou bacharel em Direito, sou advogado, sou mestre em Educação, dou aula numa outra faculdade, do Serviço Social, e a disciplina que eu trabalho é Direitos Humanos. Tivemos a sorte, há poucos dias, a deputada Andina esteve lá com a gente, na Unítalo, né, falando de direitos humanos. Uma das coisas que me chama a atenção é que está me levando a uma questão pessoal de tristeza, que eu chamo de crise de existência, é a chamada violação dos direitos humanos a nível universal. Essa violação, praticada pelas instituições chamadas Estado, por omissão ou por ação, está conduzindo a uma barbárie, ou conduzindo a violência com as próprias mãos das pessoas para a sobrevivência. E para outros cria uma crise de existência. É o caso do Brasil. Quem teve a oportunidade de militar-se na ditadura militar, contra a ditadura militar, que era uma violação plena dos direitos humanos, todas as dimensões de liberdade, igualdade, tudo que era violado, a gente tinha uma utopia, sonhava com uma sociedade mais humana e mais justa. Porém, quando vem essa sociedade constituída na lei principal, que é a Constituição Federal, e os partidos políticos perderam a sua essência, de ser partido político, virou partido eleitoral exclusivamente, e a violação dos direitos humanos continua plena. Basta a gente olhar a Constituição Federal, como a deputada apontou, o reconhecimento, conforme diz João Batista Requeiromes de Vitória do Espírito Santo, o reconhecimento é pleno, mas a efetivação é zero. E aí, eu confesso que houve uma despertar na minha vida para a minha essência de continuar vivendo, quando eu vi esse movimento agora. Porque esse movimento não é por 20 centavos, não. É movimento na defesa da dignidade humana. Por isso, superou até aquilo que se chama, no Estado organizado, esse Estado de Direito, criado por Hans Kelsen, essa teoria do direito, onde afirma sociedade organizada. A sociedade organizada é o povo com vontade de ser povo. É o ser humano com vontade de ser humano. E isso foi manifestado agora. Eu queria sugestionar para a deputada que talvez era necessário exigir do MEC que a disciplina de direitos humanos fosse dada desde a creche, para que as pessoas, quando chegassem a uma determinada idade, ele entendesse que direitos humanos é irrenunciável, direito humano é imprescritível, e o Estado tem como fundamental obrigação de lutar e fazer a efetivação dos direitos humanos, e não se tornar essa falsa democracia, esse falso Estado de Direito, que é o Brasil, entendeu? Essa enganação da sociedade que nós estamos vivendo. Parabéns aos jovens que estão fazendo isso. Eu acho que estão despertando a sociedade brasileira para ter a dignidade humana desse país. Muito obrigado, desculpa. Obrigada, companheiro. Eu não vou nem fazer pergunta, na verdade.
vou fazer uma coisa que a gente fazia muito durante o seu governo aqui. Que Qual é o era, seu nome? meu nome é Iane, eu sou professora aqui no departamento. Eu tive o privilégio de trabalhar durante os 4 anos na sua gestão, na Secretaria de Saúde, e a gente tinha muito uma coisa de fortalecer esse coletivo, né? E um coletivo onde muita gente se expressava, e cada vez que a gente fazia uma reunião, tinha muita gente, usuário, e as pessoas falavam e traziam depoimento, e eu acho que eu fiquei com vontade de fazer uma coisa parecida hoje. Parecida no seguinte sentido. Eu estou falando que foi um privilégio ter trabalhado, que eu acho que foi uma formação muito grande para todo mundo que estava naquele momento, trabalhando naquele governo, e acho que inclusive a minha vinda para a universidade, ela é um pouco resultado e fruto do trabalho naqueles 4 anos que a gente teve aqui, né? E quando eu vejo esse movimento acontecendo, hoje eu até cheguei a postar isso no Facebook, é um movimento interessante, inesperado, como foi inesperado na cidade de São Paulo a sua eleição, naquele momento que a gente ficou muito feliz, ninguém esperava, né? Então teve uma mobilização muito grande, e aí, assim, acho que meio que o contagiante é a questão do coletivo, né? Então eu estava pensando um pouco isso, né? E fiquei até tentando levantar o que está acontecendo. É difícil da gente entender o que acontece com o coletivo, mas eu fiquei pensando que o que acontece no nosso país tem uma coisa de apagamento da história, né? Que eu acho que a história oficial apaga muita coisa que acontece. E eu fico pensando, eu sempre eu vivo tentando relembrar isso, que a gente viveu naquele momento aqui, naqueles 4 anos, relembrando a tarifa zero, me lembro muito bem disso. Me lembro das vezes também que o Tribunal de Contas recusava as contas, a gente tinha que ir lá na porta para pagar, porque senão lá ia vir o impeachment, né? Acho que várias vezes que a gente teve que fazer mobilização nesse sentido. Então eu estava pensando, e o que eu tenho percebido do ponto de vista de política pública, e aqui na cidade de São Paulo principalmente, as coisas muito ricas que aconteceram, né, de propostas que tinham, que não puderam ser implementadas, e outras que foram implementadas e foram simplesmente apagadas. Vou falar uma que tem a ver diretamente com a gente aqui, com a psicologia, com a saúde, que é a área de saúde mental. Eu acho que assim, o que foi feito nessa cidade foi uma revolução na época, e isso foi simplesmente apagado. Né, apagado, e assim, e aí tem várias hipóteses em relação a isso, né, no sentido de assim, apagar, eu acho que tem a ver, talvez, com o que a própria Luísa levantou, do próprio partido, sei lá o que. Eu tenho até levantado, a gente está até fazendo estudo em relação a isso, porque isso é uma coisa muito importante, né, da gente recuperar. Então, assim, o que era interessante é que dentro, a gente, o movimento social, eu sempre sou de movimento social também, sempre pôde ter todo esse tipo de participação, e agora num governo era muito difícil, né, e a gente pôde ter essa experiência de incluir e ter esse trabalho mais democrático, inclusive, né? E uma das coisas que me levantou em relação à questão desse movimento era isso, certo? Enquanto a história oficial apaga, né, apaga a própria história, eu acho que esse movimento me parece muito potente, foi inesperado, no sentido de reescrever de alguma forma. Acho que você falou da tarifa zero, e para mim começou a rever muita coisa. Então eu acho que fui pensando um pouco isso. Acho que para a gente refletir o quanto que se retira do universo, eu entendo isso como violência simbólica. A gente fala de tantas violências, e uma das violências que eu acho muito complicado é essa simbólica, que retira do universo a história, e a gente não tem elementos para poder trabalhar com isso. E aí acho que enfraquece o coletivo, mas ele não acaba. E eu acho que, de alguma forma, isso parece que está reaparecendo, essa impressão que eu tive. Meu nome é Mariana, eu sou ex-aluna aqui do Instituto e agora eu sou trabalhadora na assistência social na periferia de São Paulo. E, na verdade, o que eu vou falar não tem necessariamente a ver com o assunto do transporte, mas com os direitos humanos. E eu fiquei com vontade de falar no momento em que a senhora estava se colocando em relação a esse momento todo das manifestações. E eu achei a sua colocação bastante otimista, assim. Aí, na verdade, eu vim colocar uma angústia, porque eu não estou nem um pouco otimista desse jeito. E acho que é mais no sentido de compartilhar um pouco essa angústia e tentar ver se sou só eu que estou pensando desse jeito ou não. Porque quando a senhora colocou
que é muito interessante o movimento dos jovens agora nas ruas, de estarem finalmente indo às ruas para lutar pelos seus direitos, etc. Eu também estava achando isso tudo, e estava achando lindo, porque quando eu estava no ensino médio e ia para a rua pelo movimento Passe Livre também, se a gente conseguisse juntar 500 pessoas, era uma vitória enorme, mas jamais que a gente ia imaginar uma coisa desse nível. E, enfim, realmente fiquei feliz também com esse tanto de gente na rua e as pessoas pensando os seus direitos, etc. Mas, principalmente o que aconteceu ontem, me assustou muito, assim. E essa questão das pessoas saírem na rua para protestar contra tudo, que é praticamente protestar contra nada, né? Porque eu fico pensando, você sair para a rua para protestar contra a corrupção, eu não sei alguém que se coloque a favor da corrupção para que você possa se colocar contra, no sentido de que daí você vai ficar lutando para isso até quando, né? Até a corrupção acabar, até alguém prometer e você acreditar que a corrupção não vai mais existir, não sei. Uma amiga minha brincou e falou que era quase como sair na rua para protestar contra a morte. Que ninguém é a favor da morte. Então você sai na rua para protestar contra a morte por quê? Muitos amigos meus militantes apanharam muito ontem, justamente desses jovens que por muito tempo não saíam às ruas, não se colocavam no cenário político da cidade, se ausentavam dessas discussões e que estavam gritando ordens de sem partido, sem bandeira, é a única bandeira que vale a do Brasil, e aí todo mundo de verde e amarelo cantando o hino nacional. E aí um pouco no sentido do que a Yane falou, de apagar um pouco a história, isso me assusta muito, assim, eu não estou tão otimista assim, eu não sei se sou só eu e algumas pessoas, as poucas pessoas com quem eu falei hoje de manhã, mas eu fico com medo do que isso pode se encaminhar, justamente nesse sentido de que existe essa história e a Comissão da Verdade vem um pouco para trazer isso à tona, gente, existe uma história, a gente precisa parar para pensar sobre isso e isso precisa ser revelado. E aí as pessoas saem para as ruas fazendo as mesmas coisas que há muito tempo atrás fizeram também, e o que aconteceu não foi nem um pouco legal, né? Para não dizer outras coisas, enfim. Eu vou começar a fazer observações, não vou responder da resposta, eu vou fazer algumas observações a respeito das manifestações de vocês aqui. Vou começar pela Mariana mesmo. Acho que é muito positivo que você esteja angustiada, né? Um sentimento de angústia é um sentimento ativo. Você está se angustiando, você busca compreender o porquê você está angustiado, o que fazer para você resolver essa angústia. Então é uma atitude a partir de uma angústia, de uma insatisfação. Isso é positivo. Eu estaria mais preocupada com você, né, se você assim, ficasse indiferente, se você não tivesse nem tido a atitude de vir aqui se manifestar. Aí eu me preocuparia, né? Porque a indiferença, ela parte muitas vezes, né, de o pessimismo. Eu prefiro a angústia do que o pessimismo, né? Porque o pessimismo, ele te coloca no individualismo, né? Você é pessimista, não acredita em nada, né? Não tem jeito, deixa assim mesmo como está, porque não muda mesmo. E a desesperança, o desalento, né? O desânimo, eu digo, ele é conservador, né? Enquanto que a esperança, o ânimo, a capacidade de acreditar, não ser poliano, não, entendeu? É saber que aquilo tem uma dimensão de responsabilidade e de compromisso, entendeu? Que te leva a quê? A contagiar aos outros em torno de você com uma energia que necessariamente vai levar à ação, ao movimento. Portanto, a esperança, daquela esperança idiota, era a visão, o conceito de esperança que Paulo Freire tinha, era esperançar. Ele não falava em ter esperança, é esperançar. Esperançar é uma atitude de ação, né? De ir buscar, né? Então, nesse sentido, eu acho que muitas pessoas também tem a questão do medo, né? Do pavor, né? Tá? Inclusive,
se incute muito medo, muito pavor. É real que há situações que nos levam a ter medo, a ter insegurança, com uma falta de segurança como essa cidade. Agora, se a gente fosse se deixar dominar pelo medo, a gente se imobiliza, a gente deixa de sabe? E aí o medo aumenta. Eu vivi outras situações na resistência à ditadura, a gente tinha um medo enorme. Alguns de nós iam desaparecendo e apareceram mortos. Mas à medida que a gente articulava, juntava esse medo, ele se tornava menos medo. É natural que o ser humano tenha medo. Seria até patológico se você não tivesse medo diante da ameaça, do risco, da insegurança. Entendeu? Mas é normal que isso aconteça. Agora, claro que é contraditório. Ao mesmo tempo que tem juventude na rua, pedindo benefícios não era para cada um deles, era para a cidade, para os que dependem de transporte público, né? Que ele esteja destruindo, inclusive ônibus, destruindo, mas não foram eles. E pode até ser algum deles, porque com uma massa inorgânica, sem rumo, sem direção, levada por um entusiasmo excessivo muitas vezes, sem clareza de como as coisas estão acontecendo, né, levados pela emoção, é evidente que existem excessos, mas não vamos atribuir, né, aos jovens idealistas que foram para a rua para manifestar sua angústia, sua insatisfação, né, e ao mesmo tempo imprimindo dentro dessa atitude de ação, de ir, se mobilizar, a expectativa de que ele era capaz de mudar as coisas. Né? Agora, com certeza, se imiscuíram grupos baderneiros, né? Pessoas que estavam a fim mesmo era de destruir, de badernar, de provocar a polícia, e temos um policiamento absolutamente despreparado para enfrentar os fenômenos urbanos. Uma vida urbana, pela complexidade dela, pela pluralidade de pessoas e de situações, né? A nossa polícia teria que ser mais preparada, né? Ser mais inteligente, ser menos violenta. Ela se sente individualmente violentada, entendeu? E ela parte para a agressão. E a agressão gera agressão. Então, acho que tem esse dado também. Então, eu acho que o que aconteceu agora, por exemplo, você diz assim, são bandeiras amorfas não, sem muito objeto, sem muito objetivo. A corrupção, você acha que não tem uma corrupção para você enfrentar e negar essa corrupção? A corrupção não é só do mensalão, é corrupção diária. É corrupção em tudo que tem governo. Tem corrupção mesmo, desonestidade, falta de compromisso com o interesse público. Isso é fato, isso é real. A própria estrutura eleitoral partidária, ela facilita, ela estimula, ela é motivo para se fazer corrupção, para cometer corrupção. Por exemplo, corrupção eleitoral. Por quê? Porque como não tem um sistema de financiamento de campanha, e não tem um sistema de fiscalização e controle, né, e não tem um teto para os gastos de campanha, é um absurdo. Um candidato a vereador aqui de São Paulo, não vou dizer o nome nem o partido, porém ele gastou 8 milhões de reais e não se elegeu para vereador. E hoje em dia, quem não tiver esse nível de dinheiro, é difícil de se eleger. Aí você diz, e por você, depois que você se elegeu? Olha, 40 anos de militância, 30 anos aqui em São Paulo, né, e uma militância diária. Eu não milito só no ano da eleição. Eu milito todo dia, todo ano, com os movimentos juntos, né? Então, isso me garante que eu me reelejo, porque se eu for depender de comprar voto, eu não tenho dinheiro para comprar. E eu não acredito num voto conquistado à base do dinheiro. Até porque eu não tenho dinheiro para concorrer com os outros que têm tanto dinheiro. Né? Portanto, o motivo de denunciar a corrupção e exigir que se corrija essa corrupção, e não é só que os dizer, não vamos deixar a corrupção. Não. É exigir do Congresso, por exemplo, eu gostaria que o movimento da juventude, né, encampasse a bandeira de uma reforma política. Não uma reforma eleitoral, mas uma reforma política que reformasse os partidos, que reformasse o sistema eleitoral, que reformasse a justiça eleitoral, percebe? Que tivesse um processo de educação todo dia, todo ano, junto ao eleitor. A qualificação do voto depende não só do candidato, mas também do eleitor. Porque você tem gente lá, né, que está... O mesmo presidente da Câmara, Eduardo Henrique Alves, está há mais de 40 anos na Câmara.
ele reelege e se reelege. E é uma das pessoas que tem o que responder do ponto de vista ético. E é presidente da Câmara. Como é que as pessoas elegem e reelegem sucessivas vezes, aí depois vai generalizar, dizer que todo político é corrupto? Não é. E não é só de partido A, B ou C. Entendeu? Agora, o sistema em si, ele é propiciador, facilitador da corrupção, quem entra nela. Então, tem razão de se defender, de se lutar, de se denunciar e se exigir o fim da corrupção, e tem meios objetivos e eficazes de mudar esse quadro com uma reforma política que, de fato, né, traga, por exemplo, a democracia direta, a democracia participativa para o processo eleitoral, para o processo de controle dos governos. Tem saídas institucionais. Então, é preciso, evidentemente, tornar mais explícitas essas bandeiras, mais políticas essas bandeiras, para que elas tenham, inclusive, mais visibilidade na sociedade de por que essa massa está na rua. Por exemplo, o que ficou mais evidente? Foi a questão da tarifa, que é concreto, bate no bolso do trabalhador todo dia. Se, além disso, se conseguem outras bandeiras mais objetivas, mais reais, mais concretas, por exemplo, a ficha limpa foi uma conquista da sociedade civil. Foi uma lei de iniciativa popular que aprovou a ficha limpa e que já caçou dezenas de vereadores, dezenas de deputados, dezenas de prefeitos com uma iniciativa popular. E é uma ferramenta importante, necessária. Portanto, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar a saída para um problema, e isso realmente suscita uma angústia, uma falta de perspectiva e uma sensação de impotência. E isso a gente vence com a ação coletiva, com a ação de várias pessoas buscando saídas, dividindo inclusive a angústia, mas também dividindo o otimismo, a esperança e empurrando a história para frente. Ela nunca anda para trás. A história pode estar mais lenta, mas ela vai sempre em frente. E ela vai em frente a partir de gestos de sujeitos, gestos coletivos de sujeitos livres, como diz a filósofa Hannah Arendt. Bom, um pouco que me ocorreu na fala da Mariana, mas há muito ainda a considerar a respeito. Depois vem a Yane, ela faz referência ao seu tempo de experiência na prefeitura, né? E eu lamento o seguinte: um governo de 4 anos é pouco tempo para você mudar uma cultura política na relação povo-governo. Por que teve avanços? Por que teve participação ampla da sociedade na decisão na definição das leis orçamentárias, do controle público sobre a ação do governo, né? Porque houve melhorias na saúde, construímos 7 hospitais em 4 anos, quando em 438 anos de existência da cidade naquele tempo, a prefeitura só tinha construído 8 hospitais, em 4 anos nós construímos 7, pusemos em funcionamento, multiplicamos os programas na área da saúde, né? Mas não foi milagre, é porque a gente fez opções políticas. Ao invés de completar os túneis e viadutos que o Jânio havia começado, né, nós fechamos os túneis e viadutos, e se eu estivesse pensando na minha reeleição na próxima, eu teria concluído os viadutos e os túneis, que daria prestígio, imagina as obras, umas arquiteturas maravilhosas, lindas, né, ligando o Morumbi ao centro da cidade, para quem usa automóveis, etc. Eu saía muito prestigiada na classe média, etc. Teria ganho, não é porque eu não era mais candidato, não podia ser, era só um turno, mas o candidato que eu apoiei provavelmente teria tido mais chance do que teve, porque nós tivemos uma prioridade de inversão de prioridades. Nós invertemos prioridades. O principal é saúde, o principal é educação, o principal é transporte coletivo. Nós municipalizamos o transporte coletivo, né? O que passou a remunerar o serviço não por passageiro transportado, mas por quilômetro rodado, e pela renovação da frota, pela expansão da frota. Então melhoramos a qualidade do serviço, não só ampliamos a frota, mas reduzimos o número de passageiros dentro do ônibus e remuneramos, e quanto mais ônibus ele pusesse rodando para poder ter mais alternativas para os usuários do serviço, tanto mais ele seria remunerado. Isso foi a municipalização. E nós só conseguimos fazer isso no último ano do nosso governo, que a Câmara não aprovava nada que a gente mandava para lá.
muitas coisas, por exemplo, o que estava no orçamento, na lei orgânica do município, que previa eleição direta para conselho de representantes nas subprefeituras, nós mandamos um projeto para a Câmara com uma reforma administrativa dando poder real às subprefeituras, porque eu dizia assim, olha, eu quero sair do governo com menos poder do que eu entrei, porque eu teria devolvido esse poder com quem é a fonte do poder, que é quem está lá na periferia, na subprefeitura, nos bairros, na região. Mas a Câmara recusou. Esse é o preço que se paga por não ter maioria no Congresso, no Legislativo. Mas eu preferi isso a ter que comprar vereador, a me corromper. Porque a corrupção tem dois lados. Não é só quem se beneficia com a corrupção, é quem facilita, né, o benefício da corrupção. Eu preferi ter feito menos do que eu poderia ter feito, tendo minoria na Câmara, porque eu acho que o que diferencia um governo que se pretende de esquerda, nem diria de esquerda, democrático popular, né, não é ser honesto, porque a honestidade é uma obrigação, ser ético, a ética é uma obrigação, sobretudo de quem é uma pessoa pública, né, quem tem um mandato público, popular. Não é nem o fato de dizer, olha, fez muitos hospitais, muita saúde, é o método de gestão. Não é ter feito muito programa de saúde, muito programa de educação, muito não sei o que de asfalto, etc. Não. É como você exerce o poder. A relação povo-governo é que define o perfil de um governo. Se é um governo democrático, realmente democrático, ou se é um governo conservador. Pode nem ser desonesto. Mas é um governo que reproduz o autoritarismo, a dominação, né, do poder sobre o soberano, que é o povo. Então, numa relação horizontal, numa relação dialógica, como dizia Paulo Freire, numa relação em que você também aprende e você também se converte. Eu tive muitas situações, se a gente tivesse tempo de eu contar, né, eu me converti, eu me reeduquei no governo na relação com os movimentos. E eu era originário dos movimentos, eu vinha dos movimentos. E, no entanto, como eu fui para o outro lado do balcão, como governo, embora tendo vindo pelas mãos dele, né, de repente você se reveste de um poder, de uma autoridade, que se você não se dá conta, você passa a reproduzir aquela relação autoritária com o povo, e reproduzir a dominação, e reproduzir a deseducação. E um dia, nós conversamos com o Movimento de Saúde, o segundo ano do nosso governo, o primeiro ano, para preparar o orçamento do ano seguinte. Chamamos o Movimento de Saúde, decidimos um aumento que o governo daria ao programa de saúde do ano seguinte. E aí o movimento saiu, concordou, foi o ano que a gente mais conseguiu dar naquele momento para o orçamento da saúde. E dias depois eles voltaram para o centro da cidade, uma multidão de gente da periferia, para reivindicar junto ao governo do Estado, que era até o Jatene, doutor Jatene, que era o secretário da Saúde do Estado. Eles foram lá para negociar e para reivindicar recursos para a saúde do Estado. Aí, como já estavam lá, disseram, vamos para a prefeitura para a gente pedir mais para a prefeita, para cobrar mais da prefeita, né, para pressionar mais, para ela dar mais do que ela já disse que ia dar. Aí vieram para a minha porta do gabinete, e gritando palavras de ordem, e pressionando, e gritando. E naquela época, a sede da prefeitura era no Ibirapuera, no primeiro andar. Eu desci e fui conversar com eles. Cheguei lá e encontrei as lideranças do Movimento de Saúde, né? Uma delas, nunca me esqueço mais dela, eu encontrei com ela na Leste. A Zumira, era gordinha, e eles gritando, palavra de ordem, cobrando, e xingando. Aí eu virei para eles e disse, vocês são muito ingratos. Vocês sabem que vocês sentaram na mesa com a gente, nós decidimos junto com vocês, vocês concordaram, né, um acréscimo ao orçamento da saúde, vocês saíram satisfeitos, por que vocês voltaram para cobrar mais? Aí a Zumira virou para mim, sabe por quê? Porque quando você estava junto com a gente, você ensinava a gente a fazer assim. E era verdade. Quando eu estava junto com eles, que a gente ia para a porta do prefeito, todos os prefeitos que a gente ia na porta deles, a gente fazia exatamente aquilo. Eles queriam dizer assim, vamos ver o orçamento. Não queremos saber de orçamento, não. Você que é o prefeito, você que resolva. Então dê mais dinheiro para a saúde. E aí foi verdade, eu pus a carapuça na cabeça e disse, é isso mesmo. Eu estou do outro lado agora. Percebe? Então, a gente se reeduca numa relação de governo em que há pelo menos uma intenção de estabelecer uma relação horizontal.
povo-governo, em que o povo é que é a fonte do poder, ele é o soberano, você abre diálogo e mecanismos de expressão de vontade da sociedade organizada, isso educa politicamente, você contribui para deixar mais fortes os movimentos, mas, lamentavelmente, 4 anos é muito pouco tempo. E por que, Ayane, o programa de saúde mental acabou? Porque o tempo que a gente teve de trabalho com o povo não foi suficiente para que o povo se empoderasse, né, do poder de exercitar esse poder na relação com o poder institucional. É esse o drama, quer dizer, talvez 8 anos, talvez não, com certeza 8 anos, consolida um pouco mais algumas coisas. Mas, por exemplo, na mente, na consciência, na atitude dos agentes que operaram aquelas políticas, como a companheira Yane na área da saúde e tantos outros, eles incorporaram as mudanças. Os educadores da prefeitura, não necessariamente aqueles que entraram no nosso tempo, que a maioria era dos outros tempos, eles se reformularam a partir de uma relação que o Paulo Freire, que era o secretário de Educação, estabeleceu na relação com eles. Eles incorporaram essas mudanças, essa cultura, e certamente lutam por elas dentro dos limites possíveis, em governos com outro perfil e com outras práticas. Mas muita coisa não foi incorporada, porque o poder precisa de tempo para ser incorporado. A atitude e a cultura na relação com o poder supõe tempo e exercício, experiência e o assumir-se como um sujeito ativo numa relação de poder, numa democracia, se é de fato era uma democracia. Então, muita coisa se perde, com certeza. Pichação, com certeza, é uma expressão legítima e necessária, né, de comunicação de massa, né, numa sociedade plural como a nossa. É uma burrice, é uma ignorância imaginar que pichação é desordem, é feio, absolutamente. Na época do nosso governo, Marlene Chauí era secretária, o que ela fez? Tinha muita pichação na cidade. Até porque também os inimigos faziam aquilo, faziam, olha, como a prefeita é incapaz de resolver os problemas da cidade, a cidade está toda pichada. A gente até teve denúncia que os donos de fábrica, de loja de tinta, né, davam tinta para eles, né, enxovalharem as paredes da cidade. Aí Marlene chamou os pichadores, levou para a secretaria dele e fez um programa, né, em que a própria secretaria programou a pichação na cidade. E aí virou arte. Então a pichação virou arte. Né? E só a Marlene Chauí é capaz de fazer isso, né? E ela faz. Bom, a violação de direitos, Guimarães falou com muita propriedade, a violação dos direitos humanos, né? E destacou a violência institucional. E é interessante vocês perceberem quais foram os prédios que foram alvo dos ataques, né? Eram as instituições públicas, era o Congresso, o Banco Central, olha o simbolismo, o Banco Central, o governo, a sede do governo, a Assembleia Legislativa, tanto de Vitória como do Rio de Janeiro, não tanto aqui em São Paulo, mas em Brasília, em Campinas, a prefeitura, o alvo dos ataques, que poderia ser o pessoal na rua, as casas, nada disso, eram as instituições, onde eles reconheciam que a mudança teria que passar por aquelas instituições. E também, Guimarães tem toda a razão, a violação dos direitos humanos, quando se nega políticas públicas para atender aos direitos humanos e aos direitos sociais, é uma violação de direitos pela instituição pública. Portanto, uma violência institucional. É uma violência institucional. Por exemplo, quando sai um governador de São Paulo e vai para o Congresso, levando uma proposta de projeto de lei para instituir a redução da menoridade penal, é de uma incompetência, de uma ignorância, de uma impropriedade. Eu não sei como se esse homem ainda recebe algum voto, até mesmo da família dele. É de uma... Desculpe os tucanos aqui, se eventualmente tiver algum. Mas olha, meu Deus, não há manifestação de burrice e de descompromisso do que imaginar que você vai resolver o problema de 3% da violência, que é o percentual de jovens, né, que cometem, né, violação ao direito. Toda a criminalidade,
Os adultos são 97%. Os jovens e adolescentes até 18 anos são 3%. Então, para poder combater a violência de 3%, não estou dizendo que é pouco, mas é propor uma mudança de uma conquista do ECA, reduzindo a idade penal para pôr mais menino, mais jovem nas prisões que já estão superlotadas, não cabe mais os adultos lá. É um absurdo. O sistema prisional brasileiro é um absurdo e se quer meter mais gente lá, crianças de 18, daqui a pouco 16, depois é 14, depois é 10, depois é 11. Aí diz assim, não, nos Estados Unidos, né, menino de 6 anos. Eu digo, mas os Estados Unidos não é modelo para ninguém, não, pelo amor de Deus. E não me diga que não tem violência lá nos Estados Unidos. Diga aí, Maria. Deputada, por exemplo, ferir a Constituição é crime. Se um deputado fala de diminuir a idade, o governador fala, deveria ser cassado, que é uma causa pétrea. É uma causa pétrea. No artigo 60, parágrafo 4º, com garantia de direitos individuais, não pode ser modificado na Constituição brasileira, a não ser que faça uma nova Assembleia Constituinte para fazer outra Constituição. Então, um governador que faz isto, ele está praticando um ato contra a Constituição, deveria ser caçado. Mas que caçaria ele? Pois é. Ele mesmo? É o povo. É o Congresso que caça. Por isso nós precisamos criar um movimento de efetivação dos direitos humanos, que a gente vai caçar com cada desses políticos. Mas, pessoal, a reforma política melhoraria muito isso, porque incluiria, né, o veto, né? Correto. O veto, como chamou? O recall, o recall, né? Que quando ele trai o compromisso eleitoral, ele pode ser cassado pelos eleitores através de um processo eleitoral em que ele é vetado. Né? O veto a quem descumpre o compromisso é um mecanismo. Isso tudo está embutido na perspectiva de uma reforma política. Então não pense que a reforma política é um discurso vazio ou uma coisa sem menor importância, não. Em vista, eu queria que a juventude percebesse isso. É uma reforma estrutural, estruturante. Não tem um candidato a presidente ou presidenta que não prometa, quando é candidato, de que, quando chega lá, vai ser a prioridade das prioridades. Porque diz que a reforma das reformas sai e entra, não ninguém faz essa tal da reforma. E quem vai fazer essa reforma? Um Congresso que raciocina da seguinte forma: tal regra vai ser boa para me eleger na próxima eleição ou não? É caso a caso. São 513 deputados e 81 senadores. Cada um deles tem um modelo de reforma política na cabeça. E a lógica que rege a posição dele sobre o tema é o quanto é bom para ele ou é ruim para ele. Tem que ser independente. Então, gente, a representação nossa não representa mais nada, isso é verdade. Olha o absurdo. Ontem mesmo, que estava no auge, foi ontem não, foi antes de ontem. Ontem foi quinta, foi quarta-feira. Estava no auge do movimento de rua e pressão sobre o Congresso, e esvaziou o Congresso. E sabe o que tinha na pauta com o projeto de lei? Projeto de lei para ser votado, sabe o que tinha? Eu tenho até vergonha de dizer. Era uma proposta de criação de uma comissão externa. A comissão externa é uma comissão de vários deputados, de vários partidos, para ir ver um problema em algum estado, em algum local. Sabe o que era? Não estou dizendo que não é importante os cachorros, mas era para verificar a morte de cachorro que estava acontecendo naquele município por ordem do prefeito. Olha, era a única matéria em pauta naquele dia, até porque não tinha acordo entre as lideranças. Quando não tem acordo, não entra matéria polêmica. Aí estava lá a criação de uma comissão, isso é iniciativa de um deputado, para formar uma comissão externa, para ir visitar aquele município lá no norte do país, onde o prefeito estava eliminando os cachorros. Não é triste? Então, companheiros, aqui eu termino essa listazinha, não sei se ainda dá tempo para outra listazinha. Pode ser mais um pouquinho, Luiz? Vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu me chamo Mona, eu sou do Movimento de Mulheres, eu trabalho na saúde da mulher e quero trazer aqui uma violência institucional que há uma grande invisibilidade em relação a essa violência. É o direito da mulher ao parto seguro, não é? Aqui na nossa cidade, as mulheres, a cada 100 mil nascidos vivos,
nós temos 68 óbitos. Na Alemanha, a cada 100 mil nascidos vivos, nós temos 6 óbitos. A Organização Mundial de Saúde considera suportável, aceitável, 20 óbitos. Eu quero dizer que aqui na nossa cidade, ainda as mulheres perambulam muito em busca de um parto seguro. As mulheres estão perambulando de 2 a 6 maternidades. Existe uma lei, inclusive da autoria da deputada Luísa Erundina, que diz o seguinte: cada mulher no pré-natal deve ser vinculada a uma maternidade. Para quê? Para que ela não precise ficar buscando vaga na hora do parto. A gente sabe a dificuldade que é isso, o drama que é isso, uma mulher perder um filho na hora do parto, ou um filho perder a mãe na hora do parto, ou os dois morrerem por uma violência institucional. E nós sabemos, quando a mulher consegue uma vaga para a hora do parto, é aí que vem a violência institucional. É aí que ela é desrespeitada pelos trabalhadores da saúde. É aí que ela escuta o que vocês não podem imaginar, o que as mulheres na hora do parto escutam. Os enfermeiros dizendo, agora a senhora grita, mas na hora do fazer a senhora não gritava. Então isso é muito forte e existe uma grande invisibilidade em relação a esse direito do parto no nosso país. Dentro das violações, eu não poderia estar deixando de falar em relação à morte materna, que o Brasil foi condenado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, e pouco se fala dessa condenação. Muito obrigada por essa aula, deputada Luísa Erundina. Você vai falar? Sim, pode. Sim, claro. A bancada evangélica no a bancada evangélica no Congresso. Tá ligado? Meu nome é Gertrudes G. Eu sou psicóloga aqui do Serviço de Aconselhamento Psicológico. E eu não poderia deixar de falar algumas coisas para você, Erundina, que é uma pessoa super importante da minha vida. Então, eu vou falar poucas coisas da minha vida pessoal, mas que se confundem com a história política brasileira dos últimos anos, né? O início da minha adolescência foi junto com a Revolução de 64. Golpe. O meu pai falava isso, revolução, isso é golpe. Eu sou de uma família super de esquerda, com pai de esquerda, irmão de esquerda, mãe mais discreta. Mas, enfim, eu fui criada dentro dessa noção e dessa concepção de que estava tudo errado, que aquilo não era revolução, que aquilo era um golpe, enfim, que a gente estava vivendo um estado de exceção e que tudo era muito horroroso no Brasil. Quando eu entrei aqui na universidade, era alta repressão política, né? Fui colega da Malu na graduação, a gente é amiga desde então, né? E a gente não tinha muitas coisas a falar, não sei, ir numa passeata na cidade, quando mataram o Alexandre, né? O nosso colega da geologia, e ficar quieta pelos cantos e morrendo de medo do pipoqueiro, do livreiro, do barbeiro, do não sei o quê, que se diziam que eram agentes do DOPS. A primeira vez que eu votei na minha vida, que eu exerci o poder de voto, eu tinha 20 anos e foi, se não me engano, eu não lembro direito, para senador. Só tinha Arena e MDB na época. Eu votei no Fernando Henrique, que era a única opção possível naquela época, né? E Fernando Henrique naquela época era uma referência importante. Agora, o que eu quero lhe dizer, que eu não poderia deixar de dizer, foi da sua eleição. E foi a primeira vez na minha vida que eu me senti de fato cidadã, que eu me percebi cidadã quando eu votei em você, a despeito de um monte de gente dizer não tem chance, ela não vai ganhar. Mas eu fui lá, eu lembro, eu era petista na época, é um filme na minha cabeça, eu fui de calça branca, blusa vermelha, votei. E fui na casa da Malu e da Liana, não sei se elas lembram disso, para dizer, tomar um café e falar um oi, e que eu estava muito emocionada. Aí quando você foi vitoriosa, então a emoção foi espetacular. Então só tenho para te agradecer esse momento importante da minha vida e da minha história. Obrigada.
Fala, galera, fala. A bancada evangélica não. A bancada evangélica tá. Vamos lá, a bancada evangélica não sei onde está, estou em outro lugar. Era isso que eu ia falar. Em outro lugar. Deputada, sim, claro que a gente tem muitas afinidades, né, com o seu projeto, a questão da saúde mental, a disputa toda, e a gente tem também essa questão dos direitos humanos que a gente está discutindo aqui. E, de fato, é fundamental a questão da reforma política, né? Agora, me parece que é um problema, e queria ouvir um pouco a senhora a respeito disso, sobre, de fato, esses interesses. Eu vi na manifestação algumas pessoas levantando a ideia de uma reforma constituinte que permitisse algumas dessas transformações. E eu confesso que na linha da angústia, por estar lidando com a periferia também, onde as crianças e os adolescentes são mortos e ninguém fala, e não sai uma comissão para falar do número de mortos lá na periferia, né? E ninguém vai para Paulista, e o número de mortos no ano passado, só na região do Campo Limpo e do Mboi, foi igual ou maior ao número de mortos lá no Santa Maria, mas todo mundo foi para Santa Maria, nada contra Santa Maria, mas Santa Maria quem morreu? Né? Então, e aí o pessoal disse que suspendeu a bala de borracha. Eu tenho um relato de gente na periferia dizendo que usaram munição letal no final de semana. Lá. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Quer dizer, como a gente encaminha uma disputa para pensar a reforma política num contexto com muitas angústias, que nos angustiam muito em relação à presença da mídia, a desorganização dos movimentos sociais, essa invisibilidade do sofrimento das pessoas, às vezes para as próprias pessoas que estão, em alguma medida, próximo, né? Famílias que dizem assim, não, meu filho não era criminoso. Minha querida, mesmo que ele fosse. Mesmo que ele fosse, ele não merecia ter sido morto. Claro. Né? Um adolescente que trabalha de psicólogos, né, na periferia hoje, mostrando, não, o garoto que eu atendia roubou um carro. E a polícia o executou na sequência. Ele rendido na calçada. Como assim? Né? Quer dizer, então, o dilema é esse, né, da reforma política, como a gente encaminha uma discussão sobre reforma política num contexto tão adverso, que eu mesmo tenho angústia de propor alguma coisa mais significativa e a gente retroceder. Então essa é uma pergunta. E juntar com essa pergunta a questão do ato médico, que foi aprovado no Congresso, que eu acho que é uma... No Senado, né? No Senado. Né? É uma barbárie, né? E que vai hierarquizar a saúde, ao contrário do que a senhora fez, que a senhora propôs no seu governo, né? E isso deve ser importante nesse sentido, inclusive, da redução da morte materna. E aí a gente tem que batalhar por um veto presidencial, né? O que é uma situação um tanto incômoda do ponto de vista democrático, porque a gente tem que batalhar por um autor, né? Então é nesse sentido que eu queria perguntar para a senhora, quer dizer, como encaminhar essa discussão de uma reforma política nesse contexto, para a gente não ir no sentido oposto, né? Claro. Obrigado. Claro. Só para complementar o que você já falou, a questão do ato médico, a questão... Nós não somos da bancada evangélica, tá? Para aprofundar essa questão do ato médico, inclusive houve um chamamento aí no Facebook e em outros espaços para uma manifestação que ia ter hoje também, iniciada da bancada evangélica, em relação ao Feliciano, que está ocupando o lugar que está, e o homossexualismo ser considerado doença. Então, como a questão do ato médico, eu gostaria de saber sua opinião em relação a isso. Eu sou um daqueles que saímos da Comissão de Direitos Humanos, porque nós nos tornamos minoria, né, submetida a uma maioria, não é porque são evangélicos, é bom a gente distinguir isso.
tem evangélico muito inocente, tem evangélico muito consciente. Né? A questão de valor religioso e a própria liberdade religiosa, né? A garantia pela própria Constituição do direito a cada um fazer suas opções. E é importante a gente fazer esse esclarecimento, porque a generalização em relação a qualquer coisa é injusto. Né? Nós não podemos atribuir certas atitudes, certos comportamentos, certas manifestações aos evangélicos. Né? Pelo fato de ter uma bancada evangélica, e bancada mesmo, é uma bancada de deputados, né, que tem outros interesses, né, e fazem coro com uma outra bancada, que é a bancada ruralista. Que são 8, ao todo, a bancada evangélica tem não sei quantos, mais a bancada ruralista, ou não só a bancada evangélica, de evangélicos, são 80. E mais a bancada, a ruralista que se junta, porque a bancada evangélica apoia os interesses e as demandas da bancada ruralista, como foi na época do Código Florestal. Né? Então, isso é uma realidade, a ponto de terem tomado uma Comissão de Direitos Humanos, que ela foi criada 18 anos atrás, exatamente para ser um espaço institucional onde os direitos humanos pudessem ser discutidos e as demandas serem acolhidas e serem encaminhadas no plano do Poder Legislativo. E acumulou, inclusive, muito dado, muita informação, muito documento sobre os crimes da ditadura militar, antes mesmo de haver esse processo de criação de comissão, etc, etc. Portanto, é uma comissão valiosa. Mas aí a culpa foi dos partidos, do nosso campo, que a escolha de presidência de comissões de mérito segue a ordem da proporcionalidade. As maiores bancadas têm a prerrogativa de escolher aquelas que ela quiser e vai diminuindo a proporção, que vai diminuindo o número de parlamentares da bancada. Por exemplo, a bancada, o PRC, que é a bancada do Feliciano, tem um pequeníssimo número de deputados que jamais poderia ter chegado à presidência de uma comissão, seja aquela ou outra. Mas o que é que fizeram? Eles conseguiram que, inclusive, o PT, a liderança do PT, a liderança do PCdoB, não sei mais o que. Então, os partidos que jamais poderiam arriscar ou permitir que houvesse algum risco daquela comissão cair na mão de um fundamentalista, não é de um evangélico, é de um fundamentalista, de um ignorante, né, de uma pessoa que se promove, né, em cima daquilo, da ignorância do povo, daquele que ele lidera na sua comunidade. Enfim, quer dizer, essa foi uma perda, foi uma tragédia e foi uma perda irreparável. E quem sabe vamos ver se no próximo ano, porque lá, ainda bem que a presidência é de um ano, quem sabe no próximo ano, a próxima sessão legislativa, as bancadas, aquelas que têm a possibilidade de se antecipar e pedir aquela comissão, que não é uma comissão que tem prestígio, é a comissão que trata de índio, que trata de quilombola, que trata de homossexual, que trata... Percebeu? Não tem prestígio. Aliás, os deputados até têm medo disso, porque isso pode se indispor com os seus eleitores. Não é muita gente que absorve essas bandeiras, mas aí a gente tem que pôr. Quem tem compromisso real com aquilo que precisa ser mudado nesse país vai para lá. Mas, lamentavelmente, já foram... Olha que absurdo. Tem o Código Penal de 1941, vai completar 72 anos este ano, que garante o aborto legal para 2 casos. A gestação fruto de estupro e a possibilidade de risco de vida para a gestante. No nosso governo, a gente criou uma clínica lá no Hospital Jabaquara, com uma equipe interdisciplinar, psicólogo, assistente social, médico, etc., que é quem fazia os abortos legais na época da prefeitura. E foi um sucesso, foi um achado para aquelas mulheres que, sabe, caíram naquela situação, né? Pois agora, com o projeto que é a Bolsa Estupro, vocês devem ter acompanhado, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, apelidado pelos feministas e por nós de Bolsa Estupro. O que é isso? Uma mulher que tem gestação fruto de um estupro, ela é levada e o estuprador é procurado, e se ele assumir a paternidade do filho, ele passa a ser responsabilizado pelo filho e retoma o vínculo da mulher e do filho com ele, o estuprador. Caso ele... É isso que está no texto da lei.
caso ele não apareça ou não queira assumir a paternidade, o Estado garante um salário mínimo até os 18 anos para que ela não aborte. É uma indignidade com a mulher. Uma mulher que já é desrespeitada na sua dignidade, na sua integridade, na sua cidadania, na sua condição humana, né? Com o estupro, uma violência dessa ordem, né? Obrigá-la a ficar 9 meses com o filho de um estuprador e ainda ficar tendo esse parto, ficar com esse filho. E eu recebi, eu vou ler essa, não para vocês que é muito longa, eu recebi uma mensagem de uma moça, de uma senhora lá do Paraná ou Santa Catarina, não me lembro. E para mim vai ser o documento base de defesa contra essa iniciativa, em que ela diz assim: eu sou fruto de um aborto, aliás, de um estupro. Né? A minha mãe, uma irmã dela, portanto tia dela, né, um dia saíram de casa, jovenzinha, saíram de casa à tarde para uma festa, e tinha um avô muito rigoroso, muito bravo, deu uma surra violenta nas duas quando elas voltaram, porque haviam saído de casa à tarde, né? E elas saíram as duas muito chocadas com a agressão do avô, e sentaram num lugar, numa praça pública, e vieram os rapazes, uns 3 ou 4 rapazes, e viram como elas estavam chorando, né? Como estavam fragilizadas, sofridas. Aí eles vieram para apoiá-las, aí levaram não sei para onde, e eles estupraram as duas. Não, as duas não. Uma conseguiu fugir, e comigo contando isso, e ela não escapou e terminou engravidando desse estupro. Chegaram em casa, não falaram para ninguém, e aí ela teve que, ficou crescendo o feto, a criança, até ela saiu de casa e terminou, né, tendo filho. E ela contando da mãe, e ela dizendo do sofrimento da mãe, de ter que ter tido ela, né, e o quanto o sofrimento dela, de ter visto o sofrimento da mãe, e ela se saber filha de um estuprador, e ela diz: eu sou a favor do estupro. Aliás, eu sou a favor do aborto. Ela apoiando, isso foi a pretexto dessa matéria que foi apoiada na comissão. Ela me dando o testemunho dela, né, a favor exatamente do aborto, quer dizer, do direito que a mulher tem de fazer o aborto, pelo quanto a mãe dela e ela pessoalmente, que até hoje é uma marca profunda dela, o fato dela ter sido. Eu preferia não ter nascido, não ter vivido, né, do que ser filha de um estuprador e minha mãe ter passado pelo que ela passou. É um negócio de uma violência, a ponto dessa moça, né, dizer: olha, eu preferia não ter nascido porque a minha mãe sofreu e pelo que eu sofro. Então, essa é uma coisa que eu acho que deveria ser uma bandeira do movimento da juventude aí. E aí faz sentido, sabe? Como a cura gay, quer dizer, é um negócio. Então, é de um atraso, de um fundamentalismo, de uma indignidade, que eu acho que a sociedade tem que se rebelar contra isso, né? Porque não dá para aprovar essas duas leis naquela casa, mas vai ser aprovada se a sociedade não se mexer. Tem bancada para, né? Como? Tem bancada para aprovar. Tem bancada para aprovar. E a questão, para eles, é questão de honra aprovar, né? Agora, não sei se com essa movimentação toda, que isso apareceu, né? Nas manifestações aí apareceu. Não apareceu aí? A cura gay apareceu. Hoje tem uma manifestação, agora tem agora. Então, professor, acho que terminamos, né? Que eu já cansei. O ato médico. Como? O ato médico, quer dizer, é um absurdo também. Tentei, por exemplo, realizar uma audiência pública lá na Câmara para discutir essa questão, né? Mas não consegui aprovação na comissão, né, que tratou essa questão. Mas vamos pressionar a presidente para ela vetar, né? Vamos ver, vamos testar agora o compromisso dela, né? Sim. Eu acho que é um atraso, né? E é a corporação, né? É a força da corporação médica, né? É um retrocesso, né? Porque se avançou tanto nisso. Pronto, professor. Muito obrigado à deputada Erundina, muito agradecido por ter vindo aqui e aos participantes, tá? Uma boa noite.